Vocês gostam de polêmica, fala a verdade. Sejam muito bem-vindos ao canal do Mixology News. Eu sou Marco Della Roche e hoje eu vou convidar vocês aqui para fazer um react do primeiro episódio do Bar Aberto, programa que foi lançado na TV Bandeirantes nesta semana e é o primeiro reality de coquetelaria da TV brasileira. E isso é um grande avanço para quem gosta de coquetéis, quem trabalha na área. O programa são 10 participantes amadores e ele tem como patrocinador uma das principais marcas, das principais indústrias de bebidas do mundo inteiro, que isso já garante um ponto positivo, porque os participantes estão sendo super bem servidos de bebidas de altíssima qualidade. O prêmio, para quem conseguir chegar no topo dessa competição, é uma viagem para a Europa para conhecer 4 grandes cidades e destilarias históricas que estão nessas cidades. Outra coisa que é importante saber é que o programa ele não é feito para profissionais. Então, se você está um pouquinho sentido porque não foi convidado, fica tranquilo. Ele é feito para amadores e aí você pode considerar uma série de coisas que a gente vai ver durante esse episódio e provavelmente entre os outros. Se você lembrar do MasterChef, o programa ele não é feito para profissionais, ele é feito para amadores e divertiu muita gente na televisão, ocupou o horário e tem uma memória super gostosa de todo mundo que assistiu. Tá largada no balcão. Cada comentário que a gente faz aqui faz... Tá tirando? Bom, então vai ser assim, eu vou separar alguns trechos aqui que eu acho que eles são interessantes para a gente falar sobre o programa e alguns eu vou falar que são pontos positivos, outros nem tanto, como a própria Marina Persson diz no programa, nem tão bons, mas eu acho que é importante para a gente fazer uma visão diferente aqui de como é que foi o programa, que tem muita coisa legal para falar. Tem algumas que a gente vai ver aqui, vocês vão dar a opinião de vocês, mas tem muitas coisas incríveis. A primeira delas, a gente pode ver agora aqui, ó. Olha quanta gente bacana, quanta gente jovem chegando. É isso aí, uma das coisas mais legais do programa, de cara que eu vi, foi a diversidade na formação do grupo, na escolha dos 10 competidores. Então, se você for ver, tem preto, tem branco, tem preta, tem mãe, tem gay, tem travesti, tem gringo. É muito legal essa diversidade e eu acho que isso vai engrandecer bastante o programa. Então, ó, ponto para vocês. Agora, um ponto que não é muito a favor do programa é o fato de ele ter sido gravado no meio de uma pandemia. Então a própria Marina Persson, apresentadora, ela disse que eles tiveram que seguir uma série de protocolos para conseguir realizar o programa dentro de um pequeno espaço de tempo. Só foi possível fazer esse programa porque nós estamos quarentenados aqui neste hotel já há algum tempo e ficaremos até o final do programa. E isso faz com que a gente não possa ver o programa evoluir aos poucos, conforme a gente vai vendo o feedback das pessoas e ele vai se ajustando. Então tem muitos programas que a gente vê que nascem não tão bem, mas que eles vão evoluindo e se transformam em grandes programas no futuro. Agora, como foi tudo gravado de uma vez, dificilmente vai ser possível mudar muito a história do programa conforme os feedbacks que eles forem recebendo. Então vamos ver como é que eles vão lidar com isso. O terceiro ponto que eu quero trazer, e é um tiro certíssimo do programa, é a contratação do Márcio Silva como apresentador. Eu acho que não tem nome mais importante e mais preparado nesse momento para fazer essa função. O Márcio ele é a maior personalidade brasileira de coquetelaria no mundo inteiro, ajudou a colocar o bar dele, o antigo bar dele, na lista dos 50 melhores bares do mundo por 2 vezes, se tornou uma das 100 personalidades mais importantes do mercado de bebidas e ele tem trabalhado nos últimos meses, talvez ano, com uma personalidade muito além do balcão. Então eu tenho certeza que ele vai fazer esse papel de estar à frente, fazendo essa conexão da coquetelaria profissional com a coquetelaria amadora, com toda essa bagagem e esse conhecimento que ele conseguiu adquirir. Então, ó, ponto positivo. A próxima coisa também é um ponto positivo e eu achei muito legal porque a gente dentro do bar, a gente sempre fala isso. Comece pelos clássicos. E o programa já começou no primeiro episódio sendo bem claro. A gente vai começar pelos clássicos.
E eu acredito que isso pode ter sido uma interferência do Márcio Silva, dizendo assim, não, gente, peraí, não vamos começar fazendo muita variação, vamos direto para os clássicos. E eu acho que isso deixa uma memória positiva, tanto para quem é profissional, quanto para quem é consumidor final e vai se interessar pela diversidade dos clássicos. Então é mais um ponto positivo aqui. Aí a gente vai ter que entrar numa questão que virou uma polêmica, mas que, por que não falar, né? A gente tem a questão da caipirinha e da caipirosca. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ter que fazer um drink clássico, podendo dar um toque pessoal, desde que não estrague o drink clássico. É isso? Na verdade, desde o momento que o drink clássico seja realmente respeitado. Ok. Então a gente viu aqui que a proposta era preparar um drink clássico, desde que o drink clássico seja respeitado, certo? E aí a gente vai entrar na questão se a caipirinha é um drink, a caipirosca é um drink clássico, né? Você pode ter uma série de pontos de vista sobre isso. Eu tenho alguns, vou compartilhar com vocês. E acho que é tão importante que a gente faça essa discussão pública aqui, porque assim, a gente teve nesse primeiro episódio, foram 10 drinks: Moscow Mule, Whisky Sour, Penicilline, Cosmopolitan, Old Fashion, Negroni, Dry Martini, Gin Tônica e Blood Mary. Todos esses 9, eles fazem parte da única associação, da única Bíblia do bartender, embora ela tenha uma série de questionamentos e críticas que a gente possa fazer, todos eles são drinks clássicos. O único que não é dessa lista é a caipirosca. E no lugar da caipirosca, a gente tem a caipirinha, que é o único drink brasileiro clássico que está na IBA. Então, esse é o primeiro questionamento, né? É importante a gente deixar claro aqui que o programa tem o direito de fazer o drink que quiser, tem o direito de ter cachaça ou não na sua prateleira. Só que a gente está falando de uma proposta do próprio programa de ser drinks clássicos, desde que os drinks clássicos, desde que sejam respeitados os clássicos, não é? Eu acho, na minha opinião, que a gente ter um programa brasileiro de bar sem uma cachaça na prateleira é uma grande perda para o Brasil enquanto nação. É uma grande perda. O programa tem o total direito de fazer isso. Achei super bela essa caipirosca. Belíssima apresentação, realmente. Obrigado. A própria marca patrocinadora tem 2 marcas de cachaça que não são grandes obras-primas, mas talvez eles poderiam ter colocado um outro clássico no lugar, né? O Espresso Martini, por exemplo, um Binis, vários drinks que poderiam estar no lugar e não ocupar esse lugar, e para mim é daí que a gente está falando de verdade, não ocupar esse lugar que já é tão frágil na nossa sociedade. E aí eu acho que a gente tem que pensar numa coisa que é muito delicada, né? Porque é uma coisa que faz parte da nossa formação enquanto Brasil. Isso é um fato. O processo de invisibilização dos nossos ícones nacionais, né? E a caipirinha é um deles. A caipirinha, a cachaça. É fato que a caipirosca está aí e o cliente tem o direito de tomar o que ele quiser. Quem sou eu? E eu preparo com o maior prazer para quem pedir. Agora, quantas e quantas vezes a gente não viu nos jornais, nas revistas e na mídia a caipirinha sendo invisibilizada em detrimento de um outro destilado? Esse é o questionamento que eu faço. Simplesmente isso. Não se trata do programa, não se trata do apresentador, da apresentadora, da patrocinadora, se trata de uma maneira de ver o Brasil e os seus ícones, não é? Eu lamento que a caipirosca tenha assumido o lugar da caipirinha, eu acho que o programa tem o direito, a marca patrocinadora tem o direito, mas a gente, mais uma vez, coloca na mentalidade de milhares ou milhões de pessoas, talvez um dia, que a caipirinha não teve espaço ali. E é disso que a gente está falando, apenas sobre isso. A gente refletir sobre o que a gente vai querer ser no futuro enquanto coquetelaria no Brasil, enquanto os nossos próprios ícones, a nossa história sendo contada. Então,
Para mim, eu estou falando aqui de um ponto negativo. Eu queria muito que você desse a sua opinião aqui nos comentários para a gente poder continuar tendo essa discussão que é super válida. Mas agora a gente tem um ponto positivo aqui. Presta atenção. Agorinha. O original, ele já traz o gengibre, né? Do gingebier. E eu achei muito interessante a proposta do Marcelo Serrano em querer fazer o Moscow Mule no Brasil e não tinha gingebier. Então ele fez a espuma. Olha que legal. A competidora aqui, ela falou da história do Moscow Mule na versão brasileira. A gente sabe que o Moscow Mule clássico, ele é vodka e ginger beer. Agora, a versão brasileira, que ela tem um DNA próprio, através da mão do Marcelo Serrano, em São Paulo, Brasserie des Arts, ela foi contada. Então, se de um lado a gente invisibilizou a caipirinha, a gente deu visibilidade para o Moscow Mule enquanto um drink com um DNA brasileiro, né? Então, esse aí foi um ponto gigantesco, enorme, achei incrível. Parabéns para a edição que manteve isso, que viu o valor e colocou no ar. Vamos dar uma olhada agora aqui num ponto que não é muito positivo, não. Esqueci o raio do negócio. Eu falei, bom, tem que estar equilibrado. Então, eu tenho um pouco do cítrico na laranja, eu tenho o gin, que é a base, e tenho o bitter italiano. Então, assim, na verdade... Vocês gostam de polêmica, fala a verdade. Eu tentei encontrar um equilíbrio em cima de uma falta, que é o vermute do drink original. Pois é, aqui vocês viram a competidora Camila, ela fez um Negroni sem vermute. Né? O vermute, o Negroni é um drink que leva 3 partes iguais de 3 bebidas: gin, bitter italiano, Campari, na maioria das vezes, e vermute tinto. Quando ela tira o vermute, ela coloca no lugar um amaro. E ela cria uma outra estrutura, e que é um outro coquetel, possivelmente. Não quer dizer que é bom, se é ruim, mas ele deixa de ser um Negroni. Tinha uma regra rolando, né? Desde que o momento que os drinks clássicos sejam respeitados. Na verdade, desde o momento que o drink clássico seja realmente respeitado. Realmente respeitado. Quando ela tira o vermute, no meu entendimento, não sei o que vocês acham, conta aí, ela desrespeita brutalmente o Negroni, né? E o Conde deve estar lá se remoendo no túmulo. Aí a gente vai para uma conclusão da Marina Persson, dá uma olhada. Tava gostoso, mas ele não era um Negroni. Negroni. Olha o que ela falou. Ele estava gostoso, mas não era um Negroni. Aí começa a pegar, porque se ele não era um Negroni, ela desrespeitou os clássicos, né? Mas tudo bem, tudo bem. Aí é um ponto negativo que é da própria Camila, porque vacilou, esqueceu o vermute tinto, e a regra está correndo ali e ela pode ser penalizada por isso. Vamos ver agora o que o Zen fez? Achei super bela essa caipirosca. Belíssima apresentação, realmente. Obrigado. Eu quis trazer as flores coloridas, que é para representar também a diversidade. Você viu só? Ele fez uma caipirosca, aí a gente já está esquecendo aquela polêmica da caipirinha da caipirosca, vamos olhar só para a caipirosca pelo que ele serviu. Aliás, hein, ó, coraçãozinho aqui, porque você é um cara incrível e já deu para ver no primeiro episódio aqui que a gente vai ter grandes emoções. O Zen preparou uma coisa que, além da polêmica da caipirinha, da cachaça com a vodka, a gente tem aqui uma coisa que é um pouco diferente do que uma caipirosca, né? A caipirosca, quando ela não tem o limão amassado no copo, né? Servido no copo, ela tá mais para um sour do que para uma caipirosca. Um vodka sour, ou até um outro coquetel com um nome, né? Eu achei que descaracterizou bastante do que é uma caipirosca, ou do que a gente entende por uma caipirosca, né? Porque a maneira como é apresentado é parte da forma do que ele é, né? Se eu te sirvo um dry martini num copo shot, provavelmente você vai falar, isso não é um dry martini, né? Se eu te sirvo uma margarita com gomos de limão dentro da taça, provavelmente você vai dizer que não é uma margarita. Então aqui
eu acho que ele desrespeitou um pouquinho os clássicos, na minha opinião, tá? E eu não sou o jurado do programa, eu só tô aqui levantando o meu ponto de vista, beleza? Então acho que aqui foram uns pontinhos um pouquinho... Vamos dar meio ponto negativo aqui. Agora a gente tem um ponto positivo que eu achei primordial do programa e o programa inteiro provavelmente vai acertar nisso. A possibilidade da gente humanizar a profissão do bartender para toda a categoria de hospitalidade e para o consumidor final. É fato que a TV aberta ela atinge um público muito maior do que a gente está acostumado a encontrar. Ele atinge a sua tia, a sua avó, a sua mãe, quem nunca saiu para tomar um coquetel, quem está acostumado a tomar cerveja no boteco. E provavelmente essas pessoas que vão assistir, elas vão criar uma empatia pelo bartender. Isso pode ser um ganho enorme para a profissão. Então eu vejo que talvez se a gente... eu acredito realmente que a gente vai ter novas portas se abrindo a partir desse programa, porque o cliente ele vai se interessar pelo que acontece no bar. Então, ponto positivo para o programa nesse ponto. E para terminar, a gente tem o melhor ponto positivo do programa, que eu agradeço imensamente pela Bandeirantes e pela produtora por resolver isso para a gente. O programa estava passando a 1h40 da manhã. E não tem quem segure, nem bartender estava conseguindo ficar em pé para assistir. Imagina o consumidor final que acorda para trabalhar cedo. Eles mudaram para 11h30 da noite, todas as quintas agora, e vai ficar muito mais fácil para todo mundo assistir, para o programa ele ter mais visibilidade e para todo mundo que participou ter mais sucesso nessa trajetória. Então é isso, a gente tem aqui o primeiro react do primeiro episódio do Bar Aberto. Eu queria pedir para você comentar aqui embaixo o que você achou do programa, dá sua opinião, compartilha aqui e se você quiser que a gente faça mais reacts, manda um recadinho aqui. Não deixa de curtir a nossa página, clica no sininho para receber as notificações e vamos aguardar os próximos episódios que eu volto aqui para contar um pouco mais para vocês.